A TV Comunhão e a Mocidade da Comunhão Espírita de Brasília apresentam... Fala, Mocidade! O meu nome é Carolina Braga, eu sou trabalhadora da casa e nós vamos dar início a mais um programa do Fala Mocidade, já no nosso novo formato, com mais convidados no palco. E o programa de hoje ele é muito especial porque vai representar um encontro de mocidades. Nós temos a mocidade, a primeira mocidade da casa, que surgiu em 1973, com apenas 4 integrantes. E aos poucos, ela foi crescendo. E também contamos com a participação da mocidade atual da casa, que tem cerca de 50 jovens ativos no estudo. Contamos com a presença do Gabriel e da Marisa, da nossa mocidade nova, e contamos com a presença do Sérgio, da nossa mocidade antiga. Mas muito nova, claro. Antiga. Nossos jovens da mocidade nova e o nosso jovem da mocidade antiga. Ficou melhor assim. Bom, e para a gente começar o nosso programa, gostaria de fazer o convite para a nossa palestrante de hoje, que ela é a palestrante conhecida da casa e de vários outros centros. Maíse Braga, por favor. Muito obrigada, Maíse. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. O nosso programa de hoje, o tema é bullying. E se fosse você? O bullying ele é um termo que descreve uma violência física ou psicológica repetitiva. Uma pesquisa realizada pelo IBGE mostra que a escola é o principal local onde acontecem esse tipo de prática, devido à maior concentração de adolescentes e crianças. No Brasil, aproximadamente 1 a cada 10 crianças é vítima frequente de bullying nas escolas. E são os adolescentes que sofrem essas agressões físicas e psicológicas, que são alvos desses boatos e piadas maldosas. Isso foi feito uma pesquisa pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Maíse, como que era o bullying na sua época? Você sofreu bullying? Sofri bullying, mas jamais dentro da casa espírita. Jamais entre nós da mocidade, mas sem dúvida, desde muito pequeno, já contei aqui, quando eu tinha 5 anos, um garoto lá no Rio de Janeiro, onde eu estudava, na fila do bebedouro, disse para mim: você é tão grande que parece o porta-aviões Minas Gerais. E aí, quando eu cheguei em casa, contei para o meu pai e para o meu avô que o menino tinha me chamado de porta-aviões Minas Gerais. Para minha felicidade, meu pai era militar, meu avô funcionário simples da companhia de leite, mas um homem maravilhoso também. E eles disseram então senta aqui que nós vamos te contar a beleza que é o porta-aviões Minas Gerais. E aí meu pai contou que o Exército Brasileiro tinha economizado durante anos e a única coisa que ele conseguiu comprar foi o porta-aviões Minas Gerais, que estava tão cacarecado que ficou 2 anos no Rio de Janeiro, ancorado para ser reformado. Mas, pasmem, até a década de 90, foi o único porta-aviões que o Brasil teve. Então, eu sempre lembro dessa história porque eu não tinha nem noção do que era o porta-aviões Minas Gerais. O menino falou com tanto desprezo que parecia uma coisa muito ruim. E eu tive a felicidade de ter um pai e um avô que me disseram que não era ruim como eu imaginava. E hoje vocês não podem imaginar a quantidade de crianças e adolescentes que estão sendo maltratados dentro das escolas públicas e particulares nessa cidade. Crianças de 5, 6 anos que são racistas, que são preconceituosas. O pai paga R$2.000 e tantos de mensalidade, a escola não é capaz de solucionar o bullying que crianças pequenas estão fazendo. A loura de olho azul que chama a morena de negra, com desprezo. Então, o bullying, sem dúvida, hoje, na minha época, não chamava bullying, né? Mas existe até hoje, e hoje mais do que nunca. E o pior, hoje a sociedade exige que você seja, desde muito pequeno, bem-sucedido, alegre, feliz, integrado. Então, você engole, você esconde. Você não quer, às vezes, deixar a escola. A sua autoestima, pequenininho, estou falando de criança de 5, 6 anos, é tão baixa que você precisa daqueles amigos. Você começa a acreditar que eles têm razão em desprezarem você,
E quando você cai na boca de Matilde, a turma inteira se volta contra você. Isso é assustador, mas está acontecendo cada vez mais e mostra o reflexo de pai e mãe dentro de casa que falam, sim, preconceituosamente, que são intolerantes também, que ensinam o filho que ele tem que passar por cima porque ele é melhor que os outros. E o filho que se acha melhor que o outro agride o outro. Eu já conversei com adolescentes aos prantos, porque eles tentavam furar isso e não conseguiam, porque a turma inteira estava, vamos dizer assim, organizada para que eles se sentissem humilhados diariamente. Então, vamos ficar de olho, porque isso está acontecendo demais e depois as consequências são grandes. Talvez seja preciso muitos pais e muitos avós atentos para falar que o outro é que está errado. O outro que não te aceita como você é, não te merece. E você não tem que correr atrás dele. Você tem que saber que aquilo é errado e que você também não vai ficar igual. Que é uma tendência que se tem de ficar igual para parecer que se faz parte do grupo. Então, muitas vezes, o problema está dentro de casa, né? Na própria criação do filho. Não tenha dúvida disso. Como é que uma criança de 4, 5, 6 anos pode ser preconceituosa? Se a escola não passa isso, ela traz de casa. E a gente não acredita em reencarnação? Ali está uma alma antiga, uma alma que precisa ser educada, reeducada, corrigida. E já vi muita gente dentro do espiritismo dizer: eu não consegui modelar meu filho porque ele já nasceu desse jeito. Se fosse assim, nenhum de nós precisava voltar à Terra. Nós estamos sob a tutela de pai, de mãe, de avô, de avó, de educadores, para sermos reensinados, reprogramados da melhor maneira possível. E não duvidemos, um dia nos perguntarão o que nós fizemos dos nossos tutelados, dos nossos filhos, daqueles a quem nós deveríamos apontar os caminhos do equilíbrio e da beleza espiritual. Perfeito. Sérgio, e com você? Como que era na sua época? Você sofreu esse bullying também? O bullying, eu acho que ele sempre existiu, inclusive na nossa época. E é interessante que eu não me lembro muito de ter sofrido de bullying. Mas o bullying, antigamente, ele se manifestava através de brincadeiras. É um pouco diferente do bullying hoje, que eu percebo que é um pouco mais cruel, eu acredito. E antigamente não. Tanto os meninos como das meninas faziam brincadeiras, e algumas até eu acredito que sim, tinham uma conotação de bullying, mas eu acredito que eu lidava com isso de uma forma tranquila, porque eu não dava importância a isso. E isso é importante para o jovem ou a criança, eles terem a segurança, a autoconfiança de perceber que aquilo é que vai lhe defender. Então, essa é a minha... Muito obrigada. Meninos, e com vocês, como é que ou como é que foi o bullying na época de vocês? Vocês sofreram bullying também? Eu sofri bullying desde os meus 6 anos, por causa do meu cabelo cacheado. Na minha época, né, não faz muito tempo, era bem mais forte, e o conselho que eu recebia também era muito de não liga. Mas é difícil não ligar quando está todo mundo falando mal de você. Repetidamente. E repetidamente, né? Isso repetidamente. E hoje em dia eu vejo que é um pouco mais complicado por causa das mídias. Que aí surge o cyberbullying, que uma piadinha que fazem com você na internet, pessoas do Rio de Janeiro podem estar vendo e podem estar rindo de você. Os famosos memes, né? Que a gente pega uma foto estranha da pessoa, põe uma frase engraçadinha, e aí logo, logo, o Brasil inteiro sabe quem ela é e o Brasil inteiro julga ela, por um segundo. E eu vejo isso muito complicado. E outra coisa que eu vejo a diferença de antigamente para hoje em dia é tanto nos filmes. Que tem filmes como, por exemplo, De Volta para o Futuro, eu acho que todo mundo já viu ou já ouviu falar, que os McFlys, a família, sofria bullying. Tanto o pai quanto o filho sofriam. E isso era tratado de uma forma normal, todo mundo passa, você que tem que aprender a conviver com isso. E no primeiro filme, logo, o pai vira o agressor. E aí parece que a vida dele super melhora quando o Martin McFly volta,
Só que não, ele virou agressor. Isso também não é legal. E tem filmes mais atuais, como Meninas Malvadas, tem filmes também que são filmes documentários que falam sobre bullying, falam sobre cyberbullying e falam tanto que isso é ruim, e o tanto que é complicado, e o tanto que afeta a vida das pessoas, e que não mostra só o lado da pessoa que sofre, mas mostra também o lado da pessoa que faz, e como isso afeta na vida de um monte de gente. Então, além disso tudo, a gente vê, como a Marisa falou aqui nos filmes, a importância, né? Antigamente era tratado como um pouco caso. Hoje em dia, a gente dá muito mais atenção para isso. A gente não aceita, mas a gente não lida como se fosse algo tolerável. A gente já começa a partir... Isso, a gente já tenta procurar resolver isso, ver como que a escola pode entrar, porque a escola também é responsável por isso. Tem uma série que se chama Os 13 Porquês, e a menina, ela, depois de passar por uma série de ataques, ela decide tirar a vida, e aí a série também procura discutir qual é a importância da escola nesse papel, se a escola pode ser ou não responsabilizada. E isso não era muito comum antigamente. Acho que isso mudou bastante também. Bom, eu também sofri bullying. Eu sofri porque eu era muito magra. Quer dizer, eu acho que ainda sou, né? Mas tive diversos apelidos voltados à magreza, né? Mas eu era muito chorona, então eu sempre ia na diretora reclamar, sempre chegava em casa reclamando para minha mãe. E minha mãe comenta que naquela época ela às vezes não sabia lidar com aquilo, achava que era uma brincadeira, não liga, né? E realmente a gente percebe que hoje em dia a brincadeira está extrapolando um pouco, né? Então, assim, já a gente falando sobre a brincadeira, porque os jovens, eles são muito brincalhões, né? Então, a gente sempre gosta de fazer uma piadinha com um amigo, uma brincadeirinha, mas a gente tem que saber esse limite, quando que essa brincadeira vai virar uma ofensa, né? E a gente sabe que o bullying pode trazer consequências seríssimas, como o suicídio, o homicídio. A gente teve aquele caso recente de um jovem de 14 anos que sofria bullying, que ele tirou a vida dos colegas em sala de aula. E então, Maíse, em relação à questão das brincadeiras, como que a gente pode diferenciar a brincadeira do bullying? Eu acho que quando há brincadeira, há camaradagem. Quando há bullying, há maldade mesmo. Você me dizendo que você sofreu bullying por ter cabelo cacheado, eu tive vontade de me atirar no chão. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que a coisa chega a esse nível, sabe? Como o ser humano ainda precisa caminhar, mas nós temos que fazer a nossa parte. Porque uma coisa é ser engraçado, mas você fazer do outro a graça já é um primeiro risco. Porque você não sabe como está o outro. Você não sabe se ele está disposto a rir de si mesmo, que é uma sabedoria que só muitos anos depois a maioria de nós exerce. E às vezes a vida inteira não. Tem gente que não ri de si mesmo nem velhinho. Então é preciso cuidado, é preciso carinho, respeito. E meu Deus, o que me abisma é que passam-se os séculos e nós ainda temos a coisa da estampa. Aquilo que fulano aparenta é o poder ou o horror do fulano. Não pensamos no coração da pessoa, na personalidade, no temperamento, nas qualidades que ela possa ter. O visual dela nos agride às vezes inutilmente e nós partimos para a agressão. Que isso acontecesse na minha geração, na geração anterior à minha, mas hoje que as pessoas sabem que a autoestima é tão necessária como beber água. E nós temos que passar isso para as pessoas, com a nossa palavra, com o nosso exemplo. Como que isso ainda acontece? Sabe? E nós ainda dizemos, no Brasil ninguém tem preconceito, ninguém é racista, todo mundo aceita a pessoa na sua diversidade. Isso não é verdade, mas precisa ser discutido para que um dia seja verdade. Nós espíritas, então, pelo amor de Deus, você sabe que dependendo do que você decidir para a sua vida, você vem do jeito que tiver que vir. Homem, mulher, com uma raça, com outra, com uma cor, com outra. Porque você quer viver o aprendizado.
Então, como que nós, espíritas, podemos ter qualquer tipo de preconceito? Marcelo, venha. Já? Marcelo Corrotec, outro companheiro favor, nosso, Marcelo. vai sentar aqui. Vai participar do nosso programa agora também. Nem preciso dizer a vocês que o apelido dele é Corrotec, porque ele era daqueles que aparecia um domingo e faltava 2. E nós ficávamos preocupados. E ele tinha uma frase extraordinária, que acabava sempre nos nossos estudos com a frase dele: apesar de tudo, vocês não me convenceram ainda que a dor faz evoluir. Hoje ele é quase um guru, porque a vida nos ensinou que nem todo mundo evolui com a dor. Então, esse apelido que ele carrega até hoje, ele é um menino, apesar de ser o mais velho de todos nós. Os anos não passam para o Marcelo, mas de todos os que diziam: Marcelo, você é doido, Marcelo, você não entende a doutrina, todo mundo foi embora e o Marcelo continuou. Então vejam que às vezes a mocidade espírita tem sempre um maluquinho, mas é o maluquinho que permanece, que ao longo dos muitos anos não desiste. Nós tivemos colegas que não pisavam na grama, porque a grama chorava. Eu vou casar com o espiritismo, eu não vou casar com ninguém, a doutrina é a minha esposa. Todo esse povo foi embora. Mas os maluquetes ficaram a vida inteira. Então também não tenhamos preconceito com aqueles que divergem de nós, que nos apontam outros caminhos. Ai, mas não é bem adequado. Mas o inadequado também nos ensina profundamente, e os inadequados muitas vezes são aqueles que ficam a vida inteira na tarefa do bem. Marcelo, você já chegou, já vou te fazer uma pergunta. Sérgio, se puder passar o microfone. Tá. Eu queria saber como que era o bullying na sua época e se você já sofreu bullying. Realmente o bullying já existia, realmente, só que o pessoal não dava muita importância ao bullying. Hoje em dia, as coisas, ou, digamos assim, o pessoal está procurando regulamentar as coisas para evitar muita coisa que antes acontecia. Por exemplo, antigamente não existia preocupação com, por exemplo, assédio sexual, né? Antigamente até eu me lembro que eu não gostava muito que o pessoal falava, não, que o pessoal falava assim: ah, você tem que insistir muito com a garota para conquistar. Quando eu tinha assim 16 anos, eu estou com 66 anos, né? Então quando eu estava assim com 16, por exemplo, 1968, aí o pessoal falava assim: você tem que insistir muito com a garota, não sei o que, insistir muito, 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 até ela aceitar. Hoje em dia, se um cara insistir muito com a garota, é capaz de ela processar o cara por assédio sexual, não é isso? Então os tempos mudaram, né? Aliás, eu nunca gostei desse negócio, não. Se uma garota ficasse muito assim, se fazendo de doce, eu partia para outra. Partia para outra garota. Eu nunca gostei desse negócio de ficar insistindo todo tempo demais, não. O que acontece? A gente fazia muito bullying, quando eu tinha de 11 a 16 anos de idade, fazia muito bullying um com o outro, como se o outro fosse gay, sem ele ser. Então, quer dizer, como é que chama? A maior desonra do mundo que o pessoal considerava era ser homossexual passivo. Né? O ativo não, mas o passivo eles consideravam. Então, o bullying era grande. Então, isso gerou em mim até um comportamento exageradamente hétero, né? Entra no inconsciente. Mas esse bullying era muito forte, que todo mundo fazia um com o outro. Nós, homens, fazíamos muito, de 11 a 16 anos de idade, por aí, fazíamos muito isso. Então, o bullying era forte. Mas Obrigada, naquela época não havia essa regulamentação contra o bullying. Isso. E contra o assédio. Obrigada. Nem preciso dizer a vocês que ele nunca se casou. Nunca teve, ninguém de nós teve coragem. Obrigada. Então ótimo. Meninos, para vocês, essa questão da diferença da brincadeira para o bullying. Então, o mais importante é você saber com quem você pode brincar. Você só tem essa liberdade de brincar com quem você tem uma certa intimidade. E você sabe que aquela pessoa não vai se ofender. Eu agora conheci uma pessoa, eu não vou fazer uma brincadeira a respeito de um físico dela, não vou chegar, nossa, você tá gordo, né? Que isso é totalmente desagradável, a pessoa vai se sentir ofendida. Então, a brincadeira é legal quando você tem uma certa intimidade, sabe que aquilo é uma brincadeira sadia. Se você não conhece muita pessoa, é melhor você não brincar. O que os humoristas estão fazendo muito hoje em dia é brincar consigo mesmo. Quando você faz uma brincadeira em relação a você pode estar fazendo uma brincadeira que a pessoa se sente
também naquela situação, mas ela não está te atacando diretamente. Quando você brinca com você mesmo, tá tranquilo, porque você tá se zoando, então tá tudo certo. Mas, quer falar? Eu concordo também com o Gabriel, que ele disse, e eu acho também que é muito importante o diálogo. Se você, mesmo que seja com um amigo, se você vê que ele não está gostando, que ele está ficando desagradado, você tem que parar. Porque é um ser humano, é aquela famosa frase, a sua liberdade termina onde começa o outro. E lá na mocidade a gente tem muito isso, da gente ver se a pessoa olhou um pouco diferente, já para. Justamente para não causar nenhum problema, para todo mundo se respeitar. Exatamente, saber o limite, né, da sua amizade com aquela pessoa, se aquilo vai ofender. Então, sempre pensar primeiro antes de falar, né? E Maíse, falando um pouco sobre as consequências, né? Eu falei sobre o suicídio, sobre o homicídio. Quais seriam outras consequências espirituais, obsessão, algumas outras formas de consequências para aquela pessoa que sofre o bullying? Quanto mais você se interioriza, quanto mais você se esconde para se defender, pior fica. Porque nós temos um passado espiritual. Então, essas energias negativas começam a te acompanhar. Essa semana, uma brasileira nos Estados Unidos publicou o relato do suicídio do filho de 12 anos, porque ele teve um problema no final do ano letivo e não recebeu um anel que a turma inteira recebeu da direção da escola. Ele simplesmente chegou em casa e se matou, com 12 anos de idade, porque ele se considerou preterido naquela cerimônia em que cada um recebeu, cada um dos colegas da mesma idade que ele, o anel, simbolizando o final de um período do colégio. Nós nunca sabemos que aquele que nós vamos agredir vai se sentir tão agredido. Por isso que o cuidado tem que ser sempre. Você é muito amigo, não puxe assunto que vá ferir o outro minimamente. Porque às vezes quando ele é seu amigo também, ele não tem coragem de dizer o quanto ele está incomodado, o quanto ele se sente inferiorizado. E o bullying existe em todas as idades. E as pessoas, até por defesa, muitas vezes são agressivas com o outro, para se defenderem, por inveja, porque admiram o outro, mas não sabem como colocar essa admiração, então resolvem dar uma pancada. Isso existe em todas as idades. Há anos atrás, aqui na plateia de sábado, depois da palestra, uma senhora veio falar comigo e disse: Maíse, o meu marido é apaixonado por você. A minha sorte é que você é gorda. Eu virei para ela e falei: mas que sorte a sua. O que eu ia dizer? Entendeu? O que eu ia dizer? Mas isso existe, não tem jeito. A pessoa, sabe, ela se sente incomodada por você por algum motivo, ela tem que te dar uma estocada. Se aquilo vai te ferir ou não, ela não sabe, mas ela vai deixar ali a lança, né? A possibilidade de você ficar perdendo a noite de sono por isso. Quanto mais jovem, mais problemática a coisa, porque nós estamos ainda em formação. Quando somos adolescentes, tudo nos agride, tudo nos afeta. Nós achamos que a nossa vida inteira vai ser uma impossibilidade, que nós não somos capazes, que nós não seremos aceitos profissionalmente, socialmente. Então, temos todo o carinho com o falar com o outro, como nós gostaríamos que o outro estivesse conosco. Porque nós não sabemos até onde vai a suscetibilidade do outro. Imaginemos que todos somos extremamente sensíveis. Não vamos traumatizar o outro por uma bobagem, para nos sentir superiores. Existem outras maneiras de mostrarmos a nós mesmos as nossas capacidades, do que simplesmente ferir o outro. E o bullying nada mais é do que ferir. E volto a dizer a vocês, o que me preocupa é que de uns anos para cá, os relatos são de cada vez menor idade. São crianças de 5, 6 anos que não sabem não foram nem alfabetizadas e são preconceituosas. O que é isso? De onde isso está vindo? É de outra vida? Corrigir agora, através do exemplo da educação. É pai e mãe? Vai para a terapia. Para fazer uma terapia e aprender como educar um filho. Com um exemplo mais lúdico, mais positivo. Todos nós somos responsáveis.
Porque nós gostamos de apontar para a vida do outro, para o vizinho. Às vezes acordamos mal, queremos ser desagradáveis com o primeiro que passar pelo nosso caminho, porque é uma forma de liberar o nosso mau humor. Vamos fazer outras coisas para dominar os nossos, às vezes, quase instintos que nós ainda temos e que precisam ser sublimizados para sentimentos positivos de beleza e de aceitação. Perfeito. Não é mesmo? Sérgio, gostaria de complementar um pouco. Preciso dizer que o único bullying que o Sérgio sofreu de nós é que ele usava aparelho nos dentes. E aí as meninas, ele chegou aqui com 17 anos. Ele é lindo, mas tem aparelho no dente. E aí eu, espertamente, como dirigente da mocidade, falei, gente, ele é uma fofurinha de aparelho. E o apelido ficou para a vida inteira. Ele teve que arrastar esse apelido em mais de 30 anos nos Estados Unidos, trabalhando no Citibank. Ele não era aquele chefão, ele era o Sérgio Fofurinha de Aparelho. E quando ele voltou para o Brasil ano passado, depois de tantos anos fora, eu apresentei a plateia de sábado. Gente, vocês não sabem quem voltou? O Sérgio Fofurinha de Aparelho, que hoje não usa mais aparelho. Mas na época, as meninas ficaram encantadas, faziam fila para namorar ele, né? E ele, espertamente, né, engabelava todas elas. Bom, a gente está falando sobre as consequências do bullying, um pouco sobre Se as é só brincadeiras. suicídio, se é só homicídio, mas também pode ser tristeza, podem ser outras coisas. A depressão é um problema sério. Eu posso falar de um caso da minha filha, que, como a Maís falou, eu vivi muitos anos nos Estados Unidos e os meus filhos chegaram lá, crianças ainda, e a minha filha tinha mais ou menos 13 anos, e um dia ela chegou em casa, chorando. E a mãe perguntou, o que está acontecendo com você? Aí ela começou a chorar e falou, olha, eu não quero mais voltar para a escola. Aí ela perguntou, mas e por quê? O que está acontecendo, né? E aí ela falou, não, é porque tem uma coleguinha que vive brincando e fazendo bullying. E aí ela falou, não, então a gente vai na escola e resolve o problema. Ela falou, não, eu vou resolver o problema sozinho. Aí a minha esposa falou, tá bom. No dia seguinte, a minha esposa levou ela para a escola com meu filho e ela falou, a senhora não pode, não precisa entrar, e ela foi sozinha. Aí a minha esposa, espertamente, pegou o carro, estacionou no estacionamento e foi falar com a diretora, com a coordenadora da escola. E chegou lá, se apresentou e falou o que estava acontecendo, que a minha filha não queria mais ir à aula, e ela estava começando um processo mesmo de tristeza. A gente tinha chegado há pouco tempo nos Estados Unidos, então já tinha um problema, né, de adaptação. E aquilo realmente ficou difícil. E foi muito interessante a postura da escola e da coordenadora. Ela chamou a minha filha, junto com a minha esposa, estava lá. Não preciso dizer que minha filha quase que quis matar a minha mulher, quando viu a minha mulher na frente da diretora, e ela perguntou, é isso que está acontecendo mesmo? Aí ela contou, aí ela falou para minha esposa, a senhora pode ir embora que eu vou resolver esse problema aqui. Chamou a outra aluna que estava fazendo bullying com a minha filha e perguntou se isso realmente estava acontecendo. Ela falou que sim, e aí ela passou o maior sabão em cima da menina, que devia ter o quê? 13, 14 anos no máximo, e falou para ela, e que seja a primeira e a última vez que você vem aqui na minha sala para falar sobre isso. E daqui para diante, se você encontrar essa menina, você saia do campo de visão dela, porque você vai assinar um termo aqui, dizendo que você não vai mais fazer isso, e se amanhã acontecer alguma coisa com essa menina, nós vamos chamar a polícia e você vai ser responsabilizado. Ou seja, foi importante essa atitude da família e da escola também, com a professora, conjunto, né? E de uma forma conjunta, né? Então,
realmente é um problema sério que, como a Maíse falou, pode ter um impacto tão violento e gerar até o suicídio em função, claro, da depressão que isso pode causar numa criança, principalmente num jovem que está numa fase de formação. Muitos traumas podem surgir, né? Às vezes a gente consegue superar, assim. Eu posso dizer que eu superei, mas às vezes eu vejo uma pessoa muito magra e eu pergunto às vezes para o meu namorado, para minha mãe: nossa, eu sou tão magra que nem aquela pessoa. Ainda fico pensando, será que eu sou tão magra quanto ela? E fico pensando, gente, será que eu estou muito magra? Mas acredito que isso não seja assim, uma consequência muito grave do bullying que sofri. Mas de certa forma eu sempre fico tentando me controlar para que eu não pareça muito magra. Mas enfim, meninos, vocês, em relação a essas consequências, como foi para vocês? O que vocês têm para acrescentar? Mas é porque na minha infância, né, eu sofri o bullying por ser magra demais. Então eu tive vários apelidos de magreza. Então por isso que hoje em dia eu tenho esse cuidado para não ser tão magra quanto eu achava que eu era antigamente. O que é confortador, porque se uma magra sofre bullying, só a morte vai resolver minha questão. Eu, quando era menor, eu também sofria muito bullying, né? Porque eu tinha um corpo bem maior e eu era bem mais gordo. E aí eu era muito atacado por causa disso. Só que eu nunca cheguei para falar com meus pais, relatar isso para alguém, para outra pessoa. Eu nunca nem chegava a conversar com amigos sobre isso. Então eu interiorizava muito isso e isso não me fazia bem. Não me faz bem. Até hoje ainda tenho muito problema de autoestima, no sentido de não achar que eu estou conforme o padrão, conforme todo mundo indica. Na forma física ideal. Isso. E aí, às vezes, eu ainda acabo indo muito, assim, tipo, exigindo muito de mim para eu emagrecer bem mais do que eu realmente, no fundo, eu deveria. Então, eu ainda cobro muito de mim por causa disso, como consequência de coisas que eu já passei. Bom, no meu caso, eu meio que sofri bullying dos 6 aos 14. Por a questão da minha aparência também, não só do meu cabelo, mas quando eu estava naquela época dos 12 anos que todo mundo é meio, né, aquela fase de crescimento complicada, eu também sofri bastante e o resultado disso foi anos de psicólogo e mesmo assim uma depressão meio séria quando eu tinha uns 15, 16, até quando eu fiz 17 e eu cheguei a pensar seriamente em me matar, em acabar com tudo isso, porque eu não fazia diferença no mundo. Muito pelo contrário, eu era um peso para todo mundo. Mas aí veio só um pensamento e ele mudou a minha vida, que é: você não deveria estar pensando assim. E aí isso me transformou por completo. Aí eu vim procurar ajuda aqui na casa e fui me melhorando. E foi olhando no espelho e falando: você é bonita e você é bonita. E de repente as pessoas começaram a falar que eu era bonita também. Mas a minha consequência pessoal foi isso. Eu tinha amigos que não ligavam, eu tinha amigos que, igual a mim, ficaram muito tristes. Mas, graças a Deus, ninguém se matou da minha geração, pelo menos comigo. Isso é fantástico. É interessante que o Brasil, ele é o 4º país no mundo com o maior número de bullying. O primeiro país é a República Dominicana. E muitas vezes a vítima se torna agressora, como uma forma de defesa. E eu falo isso porque na minha época chegou um momento que eu estava cansada de ouvir aquelas piadinhas e eu resolvi ir até a pessoa que estava me ofendendo para fazer uma ofensa para ela. E eu me lembro até hoje. E eu me sinto até hoje a pior pessoa do mundo, porque eu me igualei a ela. Eu não resolvi o meu problema. E até hoje eu sei quem é essa pessoa. A gente estudou junto na faculdade agora. Graças a Deus a gente não tem mais nenhum tipo de problema. Mas eu percebi que você querer se igualar ao agressor não vai te levar a lugar nenhum. Então, essa forma de defesa, de querer agredir, talvez ela não seja muito boa, porque ela vai trazer as consequências de você sofrendo bullying e de você fazendo bullying. E em relação a isso, Maíse, nos dias atuais, como que a gente pode lidar com essa questão do bullying, com a questão do cyberbullying que os meninos trouxeram? A gente percebe que tem muitos filmes, novelas falando sobre o assunto. Como que a gente pode lidar dentro da família e do centro espírita? Eu acho que a gente tem que pensar, primeiro, que existe em toda parte. Segundo, não ter ilusões quanto aos outros. Enquanto nós achamos que o nosso valor está relacionado
com o que o outro acha de nós, pensa de nós, nós seremos reféns de pessoas horríveis que existem no mundo. Olha, você pode passar anos e anos fazendo um trabalho extraordinário. Sempre vai surgir quem justamente por isso discorde de você, queira botar você para baixo, não admita a sua possibilidade de estar coerente e equilibrado, realizando um trabalho por muito tempo. Isso incomoda profundamente. Às vezes aquilo é uma máscara, você no fundo é uma pessoa insegura, tímida, mas você se coloca, você se posiciona positivamente. E nós temos que ter cuidado com isso, em perceber que há pessoas que não têm as ferramentas de enfrentar isso, sabe? E é covarde demais, porque às vezes o outro percebe que você não tem a ferramenta para enfrentar, e aí é que ele escolhe você, porque ele sabe que ele vai te vitimizar, que ele vai te deixar num canto. A minha filha tem 34 anos, ela é psicóloga, obviamente. Porque quando ela tinha 4, uma colega disse na turminha, eu estou formando um clubinho, todo mundo tem que fazer parte do meu clubinho, menos a Mariana. Quando a Mariana chegou em casa, disse, mãe, fulana criou um clubinho lá na sala, e eu fiquei de fora. E quando eu ia abrir minha boca para dizer alguma coisa, ela virou isso para mim, mas eu já sei o que eu vou fazer amanhã. Ela tinha 4 anos. No dia seguinte, quando ela volta do colégio, ela me conta a solução dela. Mãe, eu cheguei na sala e falei, como fulana formou um clubinho, eu também estou formando um. Quem quer vir para o meu? A turma inteira correu para ela. E a garota chegou e disse, Mariana, posso fazer parte do seu clubinho? Juro, ela tinha 4 anos e eu pensei, não me preocupo mais. Porque no fundo, nós pais queremos proteger nossos filhos para que nada os fira. Mas eu acho que a maior proteção, hoje, eu percebo isso, é você olhar no olho e dar ao seu filho instrumentos para que o mundo não diga o que ele deve ser, mas ele seja o que o coração dele quer que ele seja. Porque a sociedade muda, é que nem colesterol. O ovo era o inferno para o colesterol. Hoje todo mundo tem que comer ovo. Né? Luiz Fernando Veríssimo, há pouco tempo, numa crônica, disse, eu ainda vou viver, ele está com 80 anos, para que um médico me diga que bacon desobstrui as artérias. Porque a verdade é que todo dia as coisas mudam. Sabe, o que é bonito hoje é feio amanhã. Em 53, as mulheres eram gordinhas. Surge Audrey Hepburn, essa mulher extraordinária, magra, porque ela tinha passado fome na Segunda Guerra. Aparece Hubert Givenchy, esse gênio da costura que morreu semana passada. Foi elegante até para morrer, morreu dormindo, com 91 anos. Quando ele viu aquela menina magérrima, ele disse, essa é a mulher. E tornou ela o ícone da moda do mundo no filme Bonequinha de Luxo. Mas quem não odiou Audrey Hepburn? Claro, porque tudo caía bem naquela mulher, ela era pele e osso. Mas você se conforta pensando, coitada, mas ela morreu de câncer do intestino. Sofreu para burro. Foi uma mulher de uma bondade extraordinária, mas sofreu muito realmente na morte. Não comia nada e teve câncer de intestino. Então, nós temos que saber que isso sempre vai existir, porque enquanto a humanidade não melhorar, ela vai querer oprimir o outro, porque ele se destaca, porque ele é corajoso, porque ele não desiste, porque você vai em cima dele, mas ele ainda respira. E esse deve ser o nosso maior legado àqueles que vierem depois de nós. Seja tudo o que você quiser ser, que você puder ser, do seu jeito. Nunca se submeta, nunca se coloque como um falso modelo. Ah, a moda é ser assim, é ser assado, é ter o cabelo desse jeito ou de outro. Porque daqui a pouco nós não vamos sair de casa. Nós não vamos respeitar o outro nem dentro do elevador. Nós temos que parar com isso. Que as novas gerações não precisem discutir bullying, porque ele simplesmente não existirá. Enquanto nós estivermos discutindo essas questões tristes, é porque elas ainda existem, ainda nos afetam, ainda estão no coração do homem, e nós precisamos transformar isso. E vocês são muito mais jovens do que eu, com certeza transformarão. Já falei aqui, a minha geração, que está com 60 anos, está dominando o mundo, está no poder no mundo, e só faz bobagem. Mas as gerações depois hão de transformar isso. E quando nós voltarmos em outra vida, vamos transformar também. Sabe?
Imagine você dizer a uma pessoa que ela é feia porque é magra, que ela é feia porque tem o cabelo cacheado, e chegar a ponto da pessoa tirar a própria, querer como você, tirar a própria vida. E se não tivesse surgido a doutrina espírita, se não tivesse surgido a mocidade espírita na vida dela, o que teria sido? Isso é responsabilidade de todos nós lá fora, e não dentro da religião. Porque nós somos aqui o reflexo daquilo que nós vamos levar lá para fora. E precisamos ser. Então eu fico feliz demais de ver que vocês, hoje, jovens, estão inconformados para que as coisas possam realmente se transformar. Não é? Tenho certeza que vocês vão fazer muito, muito mais do que as gerações que passaram ou que estão aí ainda fazendo tolices vão fazer. Mas não sejamos cúmplices, não sejamos omissos. Ah, estou vendo ali acontecer aquilo, mas não é meu filho, eu vou fingir que não estou vendo porque não tem nada a ver comigo, não é? E olha, anteontem eu fui fazer um exame, o taxista, conhecido meu, da minha quadra no Sudoeste, parou por um instante para que eu saltasse para ir fazer o exame. Um rapaz que vinha atrás, emparelhou o carro, ele xingou esse motorista de táxi de velho para baixo, numa agressividade. Mas ele falou horrores, porque por um segundo o taxista parou para que eu pudesse saltar do carro. Eu fiquei muda, em estado de choque, depois morta de raiva de não ter tomado uma satisfação com ele. Mas, por incrível que pareça, hoje você tem medo, porque o cara, agressivo daquele jeito, podia ter até uma arma dentro do carro. As pessoas hoje não suportam a si mesmas, e elas vão em cima do outro com toda a força para jogar no outro a sua própria loucura, a sua própria inconformação, a sua frustração total. Então, nós temos que lutar contra isso, nós temos que fazer 1000 debates dentro da casa espírita, fora dela, não importa. Nós temos que ser cidadãos de verdade do mundo, para que haja uma real possibilidade de todo mundo ser mais que aceito, amado, como ele for. Aquilo que Maria Teresa disse em 79, ao receber o Prêmio Nobel da Paz. Todo ser humano só quer 2 coisas, ser aceito e amado. Então, enquanto nós não conseguirmos isso, todos nós estamos falhando. Por isso, momentos como esses são importantíssimos, porque eles têm ainda uma longa caminhada e a nossa já não é tão longa. Nós já ultrapassamos muita coisa, ainda viveremos muitas coisas, mas não sabemos até quando. Mas extraordinário pensar que eles vão discutir, sim, as questões que nós estamos jogando para debaixo do tapete. Então, nem preciso dizer, você que é jovem, que está aí sem fazer nada na plateia, depois que acabar, pelo amor de Deus, suba nesse barco. Tem muito trabalho, tem muita coisa boa para fazer. Não é mesmo? Marcelo. Meio segundo. Meio segundo. Um minutinho. Você falava meio segundo. Sempre. Eu falo isso há 40 e tantos anos para ele. Ele até hoje não aprendeu. Olha só. Outra coisa que aconteceu é o seguinte, que estava falando sobre bullying, né? Eu quando tinha assim, mais ou menos, estava chegando a 13 anos, o médico dizia que eu deveria pesar 42, estava pesando 50, quer dizer, não era um excesso de peso tão grande, mas havia um excesso de peso. Isso gerou um certo bullying, mas eu fazia aquilo que você mesma coisa que você fazia. Eu revidava, e eu revidava os bullying com os outros, né, os que faziam bullying. E outra coisa, com isso, na época, eu me lembro que eu já troquei muito soco e chute com colegas meus que tinham, assim, 11, 12, 13 anos. Aí, quando eu cheguei aos 14, que os professores perguntaram, e as brigas, Marcelo, pararam? Aí eu falei assim, e era isso mesmo, eu falei assim, porque eu e os meus colegas de sala amadurecemos um pouco, vimos que briga, ficar trocando soco e chute, não dá camisa a ninguém. Não é isso? Vimos isso aí. Agora, uma coisa que eu queria falar rapidamente. É o seguinte, calma. Tem menos não. É 1/3 de segundo. É o seguinte. Eu já vi muito caso assim, principalmente na adolescência, como vocês estavam falando, isso aí a pessoa fica mais vulnerável. Eu vi muito caso de garota que estava com 12 a 16 anos de idade assim, e ela dizia assim, menina bonita, muito bonita mesmo. Aí ela dizia assim, olha, querem saber de uma coisa assim, confessou pra gente, eu me acho horrorosa, não sei mais o quê. Aí a gente ficava assim, o quê? Você se acha horrorosa? Você não tem espelho em casa, não? Você é muito bonita. Ela não acreditava. Aí, agora, quando
12 a 16 anos de idade. Quando estava já com 40, não estava mais tão bonita assim, mas ainda era bonita. Aí, ela se achava bonita. Quer dizer, ela adquiriu segurança, passou a ter mais autoestima. Então, eu vi muito caso desse tipo. Isso mesmo. A mulher custa, mas aprende. Gabriel, ou Marisa, para vocês, como que a mocidade ou o centro espírita ajudou nessa questão de superar o bullying? Então, os nossos amigos, a gente bota eles como se fossem nosso suporte, como se fosse nosso porto seguro. Então, a gente tem alguém para quem recorrer, né? E na mocidade, a gente vê que isso realmente vai para frente. É aquela ideia de que a gente tem que passar por dificuldades na nossa vida, mas a gente não precisa passar por elas sozinho. A gente tem pessoas para que possam nos ajudar na nossa caminhada. E a mocidade é um porto seguro para nós. Tem um filme que lançou agora, é O Rei do Show, em que a gente vê pessoas que aparentemente são diferentes do resto e que são isoladas, são marginalizadas. Tem uma personagem que ela é uma mulher barbada e né, o pessoal discrimina ela, então ela bota um lençol para se separar do resto, para não ser alvo. E ela está lá cantando quando o personagem principal do Hugh Jackman chega e chama ela para participar de um grupo que eles estavam montando. No final do filme, ela vê que ela não precisa ficar se escondendo. Então, ela, junto com aquele resto de pessoal, ela ganha uma força que ela não tinha sozinha, quando ela lavava louça, lavava roupa, que ela não tinha antes. Então, os amigos são o que vão nos dar força para poder enfrentar coisas que a gente certamente tem que enfrentar e tem um porquê de enfrentar. Eu vou falar só rapidinho, porque uma coisa que ele falou, assim como o Rei do Show, eu vejo muito na nossa mocidade, que é todo mundo muito diferente. Todo mundo tem a sua própria característica, a sua história, e todo mundo se dá maravilhosamente bem. E todo mundo consegue se respeitar, e todo mundo consegue ser muito amigo. E eu acho que eu tenho muita fé de que isso vai ser realmente o futuro da nossa sociedade. Porque estamos, graças a Deus, caminhando para a regeneração, mundos felizes, e eu acho que é isso que é a felicidade. Todo mundo ser quem é e ser respeitado e se amar. Com certeza. Obrigada, lindo. Nós já estamos nos aproximando do fim do programa, infelizmente. Mas chegamos ao momento mais esperado, que é o momento do RIA. Eu vou convidar o Lucas para ele explicar para vocês um pouquinho o que é o RIA. Boa noite. Boa noite. Bom, o RIA é o momento das nossas aulas da mocidade que a gente traz para o Fala Mocidade. E é um momento onde a gente retira algumas frases que auxiliem na nossa reforma íntima. E eu vou pedir para a Marisa sortear o nosso RIA de hoje. Tá. Coloque-se no lugar do outro. Só faça aquilo que você gostaria que fizesse com você. Fala mais uma vez. Coloque-se no lugar do outro. Só faça aquilo que você gostaria que fizesse com você. Esse RIA, eu acho que ele foi certeiro. Ele tem muito a ver com o que a gente comentou aqui, né? Sobre bullying. E, bom... Quase sempre, Os mentores foram maravilhosos. E, bom, sobre bullying, eu já sofri bullying por ser gay. E, como comentário, eu acho que, assim, a gente tem que se colocar no lugar do outro, exercitar, ter empatia. E eu acho que empatia ela é essencial na nossa maturidade. Eu acho que ela nos torna mais maduro. E como o mestre falou pra gente, né? Orai e vigiai. Às vezes, a gente fala alguma coisa, a gente faz alguma ação, e a gente não sabe que vai afetar o próximo, que vai afetar o outro. Então, a gente também tem que se policiar um pouco, né? Porque, às vezes, a gente está cometendo um bullying, né? Sem saber e sem ter intenção. Então, eu acho que é muito importante se colocar no lugar do outro por questão de respeito também. Muito obrigada, Lucas. Que fique essa frase para todos nós. Vou falar mais uma vez, então, coloque-se no lugar do outro. Só faça aquilo que você gostaria que fizesse com você. Maíde, suas palavras finais. O extraordinário é que, na nossa época, nós tínhamos uma caixa que chamávamos de marretinha. E eu nunca comentei isso com eles. E a gente tirava uma frase, né? E era a frase certeira que nós levávamos para casa todos os domingos. Eu fico encantada de perceber que
tudo aquilo que nós fizemos e começamos com 4, depois 8, chegamos a 140. Hoje eu lembrei tanto daqueles que não estão mais aqui na Terra, a Lúcia, o Levi, a Liane, o Waldner, amigos queridos da nossa idade ou até mais jovens do que nós, que já partiram para o outro lado da vida. Mas digo a vocês, e digo a vocês, meninos, há algo que nunca se destrói, é você trabalhar junto. Nós podemos ficar anos, eu fiquei mais de 30 anos sem saber do Sérgio. Quando você reencontra a pessoa, é como se você estivesse com ela há 5 minutos atrás. Essa afinidade não é só de outra vida, não. É de você ter suado junto, trabalhado junto, acreditado junto. É isso que uma casa espírita como a Comunhão proporciona. Essa casa abençoada em que o Dr. Bezerra de Menezes é o mentor de todos nós. Sabe? É inesquecível você visitar uma pessoa necessitada, voltar para sua casa e, pela primeira vez, reparar como o azulejo do seu chuveiro é bonito. Porque você foi a lugares que você nunca imaginou existir, pela miséria. E a gente vivenciou tudo isso. A gente fazia o Natal dos Cegos no final do ano. Meu Deus do céu! A gente trabalhava até não sentir mais cansaço, de tanta exaustão. Mas era extraordinário. E saber que isso continuou e que hoje os meninos estão aqui, sabe, continuando e que outros chegarão, isso é tudo. É o que significa viver. Vamos lembrar de Stephen Hawking, esse homem que era ateu, mas amava o universo. E eu fiquei tão feliz quando ele foi embora, porque 76 anos sem poder se mover ali por 53 anos, mas superando todos os prognósticos que tinham feito quanto a ele, ele dizia que, sem pensar muito nos pés, nós devíamos pensar nas estrelas. E os Espíritos dizem, nós somos as estrelas. Nós viemos para a perfeição. Nós fomos criados para sermos extraordinários. E nós ainda estamos nos arrastando por tolices, estamos nos matando por besteira, estamos sofrendo por nada. Então a caminhada ainda vai ser muito longa, mas o extraordinário é que nós já começamos a caminhar. Sabe, dessa vida nós vamos sair pela primeira vez, talvez, em múltiplas existências um pouco melhores. E isso deve ser fundamental. Toda vez que esses jovens convidarem vocês para estar aqui, venham para debater, para discutir, para mudar o mundo. Porque foi só para isso que nós viemos à Terra mais uma vez. Para mudar o mundo, mudando a nós mesmos. Não vamos deixar que ninguém nos decepcione, nos desiluda. As pessoas são tão difíceis hoje que quando morre um homem como Stephen Hawking, houve quem dissesse, mas ele era ateu. Meu Deus do céu! Né? É inacreditável. Você pode ser simplesmente um gênio, e ele foi, como Isaac Newton, como Einstein, mas ele não acreditava em Deus. Isso é de uma pobreza absoluta. Então vamos vencer tudo isso, vamos superar tudo isso. Preconceito novamente, sempre. Então vamos romper tudo isso. Eu tenho certeza que do lado de lá um dia, daqui a muitos anos, porque eu sei que está todo mundo querendo viver muito, nós vamos nos encontrar e com que saudade, eu tenho certeza, nós vamos lembrar de noites como essa, em que lá fora os pesadelos eram inimagináveis, no mundo inteiro, mas nós estávamos aqui pensando num jeito de viver melhor e de ajudar o máximo de pessoas possível. Não é, Sérgio? Não. Eu me despeço pelo Marcelo, esse rapaz formidável, e Sérgio vai dizer as últimas palavras. Ele hoje não tem mais aparelho na boca, então ele pode falar. E nem preciso dizer que apareceu uma... Não, apareceu uma... Eu era autoritária mesmo, eu não era fofinha como ela, não. Eu era durona. Obrigada. Eu era durona. Nem preciso dizer que apareceu uma moça esperta que casou com o Sérgio, né? A Jane, que está aqui na plateia, uma grande amiga minha. Essa não se preocupou com o aparelho no dente, sentiram? Então, evitem preconceito de qualquer espécie, porque às vezes o amor está onde vocês menos imaginam. Então, suas últimas palavras para o nosso programa, para a gente encerrar, porque o tempo já está em cima. Continuem nesse caminho, porque isso é que vai fazer toda a diferença. Fez diferença para mim,
e realmente eu não posso me imaginar ter vivido sem participar durante 6 anos da Mocidade Espírita, da Comunhão de Brasília. Realmente é uma experiência que é inesquecível, muito rica. Então, não é fácil. Muitas vezes a gente chega aqui domingo, 9 horas da manhã, tem que sair, mas vale a pena, porque vocês estão apenas semeando para que vocês possam colher, não é na próxima vida, mas é logo ali. É isso mesmo. Exatamente. Hoje em dia o horário melhorou um pouquinho, não é mais domingo de manhã, é sábado à tarde. Muito mais inteligente do que nós, tá vendo? A gente era domingo de manhã. E ainda batia na porta das quadras aqui, começar pelas quadras, para fazer campanha de Souza. Paulinho, nosso querido amigo, que está em Uberaba, mas nos assiste aqui, ele uma vez estava comigo e o homem ameaçou nos atirar em nós, porque nós tínhamos batido de manhã cedo na casa dele para pedir mantimento para a campanha da comunhão e ele tinha acordado. E aí o Paulinho, coitado, muito mais evoluído do que eu, virou-se e disse assim: eu sei que apesar do mau humor do senhor, por a gente ter acordado o senhor, nessa mão o senhor vai colocar pelo menos uma caixa de fósforo. Ele cuspiu na mão do Paulinho. O Paulinho, que era muito mais evoluído do que eu, fechou a mão cuspida e disse para ele: nessa o senhor cuspiu, mas nessa o senhor vai colocar alguma coisa. O homem encostou a porta. Era escada, não tinha elevador. Eu falei: Paulinho, vamos nos jogar agora por essa escada, porque esse homem foi buscar uma espingarda. Há mais de 40 anos era uma espingarda, né? Quando o homem abriu, tinha uma fila de mantimentos da porta até a janela do outro lado da sala. Aquele recolher do cuspe tinha convencido aquele cara. E detalhe, 1 mês depois, a gente pegava o mantimento e deixava o endereço da comunhão para a pessoa. 1 mês depois, a mulher dele se matou. E ele veio nos procurar num domingo para contar da sua dor e lembrar da visita que nós tínhamos feito pedindo 1 quilo de alimento. Então, não duvidemos. Tudo aquilo que nós fazemos ao outro, e vocês sabem disso, meninos, retorna para nós de uma forma ou de outra. Certo? Alguém da Mocidade Antiga está aí escondido? Encarnado, não. Encarnado, mas os mortos se levantaram todos. Maíse, muito obrigada. Eu que agradeço pela honra. Sérgio, todos nós. Marcelo. Obrigada. Com certeza a conversa é muito boa. A gente poderia se estender aqui por várias horas, Imagine. Mas não temos condições. Imagine. Agradecemos muito a presença de Eu vocês. que agradeço. Os nossos meninos da Mocidade também estão todos aqui nessas por primeiras favor, fileiras. Se ergam, muito obrigada. Para todo mundo ficar conhecendo. Se levantem, por favor. Eles estão com vergonha. Não tem problema, vocês são Levantem, jovens. gente, levantem. E, Gabriel, rapidinho, fazendo convite para a nossa Mocidade. Então, como a Maíse falou, você jovem que está aí à toa, venha para nós, sábado, 5 horas, na sala 108, então fica ali na frente da DED, nós estaremos te esperando. Exatamente, para jovens a partir de 18 anos, tá bom? E aproveitando que a Maíse falou... Por que o preconceito? Por que não menos? Porque menos a gente tem a DIGE aqui na casa. Ah, meu Deus. É uma outra diretoria de estudos. As coisas mudaram. Nós temos estudos desde bebês, evangelização para bebês começou agora, na casa. Então, o quê? Evangelização de bebê? Sim. Começou. Jesus. A mocidade da casa é a partir dos 18 anos, mas antes tem um estudo da evangelização também. Quem tiver 93 pode ir? Assistir, pode. Pessoal, o nosso próximo programa, dia 19 de maio, não percam, acompanhem nossas redes sociais para vocês ficarem ligados no tema, no nosso próximo convidado. Eu não podia deixar de contar a vocês que um número enorme de espíritos, quase meninos, entraram nesse momento aqui, estão conosco, felizes, porque dizem eles que voltarão, alguns como filhos de alguns de vocês, da plateia, e vão fazer parte dessa casa. O futuro, portanto, está garantido. Eu não estarei mais aqui, mas tenho certeza que vocês os receberão e o exemplo arrasta. Deixemos o exemplo do nosso próprio suor, do nosso próprio sacrifício, que não é sacrifício nenhum, é simplesmente lembrar que Jesus nos afirmou:
a cada um segundo suas obras, que as nossas obras sejam de luz e que esses quase meninos aqui representados por esses espíritos possam voltar sim à Terra para um novo tempo. Nós também vamos voltar e quem sabe de novo a comunhão nos reúna numa outra existência para que nós possamos começar novamente. Felizes de nós que temos certeza que isso vai acontecer. Que Jesus nos abençoe a todos.